Olá, eu sou a Beatriz Silva de Jesus, eu tenho 23 anos, 1,70 m. No momento estou com uma camisa preta, o meu cabelo é cacheado na altura dos ombros. Eu tenho um sinal Libras, que é um sinal de pincelado do olho pelo meu olho ser puxado. Eu estou fazendo dupla com a Esther Correia de Lima, nós somos do campus de Nova Iguaçu, do curso de Pedagogia. Para essa disciplina, pensando nas implicações, as especificidades do processo de ensino-aprendizagem para pessoas com deficiência visual, caracterizando a surdo-cegueira, baixa visão e a cegueira, nós primeiramente queremos trazer quais seriam essas implicações, quais seriam essas especificidades do processo de escolarização. Bem, na surdo-cegueira, nós aprendemos durante a disciplina que ela se caracteriza pela perda parcial ou total dos sentidos da visão e da audição, sendo que a maioria das pessoas surdo-cegas no Brasil, elas possuem ainda resquícios da função ou da visão ou da audição ou de ambos, ainda possuem algum resquício dessas funções. Porém, uma minoria não possui nenhum tipo de resquício nem na audição nem na visão para as pessoas surdo-cegas. E por que isso é tão importante de ser destacado? Porque isso vai nos ajudar como profissionais de educação, seja na sala de recursos multifuncionais, seja como instrutor mediador, seja como guia intérprete, seja como intérprete, seja como professor da sala comum, a conseguir ajudar esse estudante a escolher qual tipo de comunicação essa pessoa vai querer para a sua vida, para o seu cotidiano, para exercer a sua autonomia social. Bem, dito isso, na surdo-cegueira, nós temos esses dois profissionais, como foi dito antes, o instrutor mediador, que ele vai estar auxiliando a pessoa que é surdo-cega congênita, que seria a pessoa que desde o nascimento não tem nem a audição, nem a visão, ou parcialmente não tem, seja por alguma doença, por alguma enfermidade, ou seja porque realmente nasceu sem esses dois sentidos, ou que perdeu esses dois sentidos antes de se apropriar da linguagem da sociedade em que ela vive. Já o guia intérprete, que é outro profissional, ele vai estar auxiliando o surdo-cego que adquiriu essa deficiência após estabelecer uma linguagem para o meio social em que vive. Então, esses dois profissionais eles são muito importantes e eles vão auxiliar esse surdo-cego no seu dia a dia escolar. Só que tem uma diferenciação. Por quê? O guia intérprete que vai ajudar o surdo-cego que adquiriu a deficiência, esse profissional, ele vai focar na escola, na escolarização, mas ele vai sair dos muros da escola, no sentido de que ele vai estar auxiliando esse estudante no âmbito social de uma maneira mais intensa. Por quê? Antes da deficiência, esse sujeito tinha estabelecido a linguagem. Então, essa pessoa, ela pode ter uma memória visual ou uma memória auditiva. Isso vai ajudar na autonomia dela. Então, esse profissional, o guia intérprete, ele vai estar saindo dos muros da escola com esse estudante, né, vivendo cotidianamente, para que essa pessoa tenha a maior autonomia possível. Já o instrutor mediador, ele vai focar mais na escolarização. Por quê? Esse estudante ainda não desenvolveu a linguagem antes da deficiência. Então, vai ter que estar precisando começar desde lá dos primeiros passos. Então, vai ser um trabalho mais focado dentro da escola mesmo. Dito isso, essas características e especificações são importantes para a gente estar desenvolvendo a melhor comunicação para o sujeito. Então, isso é muito importante porque, por muitas vezes, historicamente, foi imposto à pessoa com qualquer tipo de deficiência a comunicação que seria mais fácil para as outras pessoas se comunicarem com ela, ou que seria mais aceita, né? E aí, estudando essa disciplina, a gente descobriu, né, que, na verdade, o respeito e o acolhimento seria no sentido de que esse sujeito que tem que escolher qual é o tipo de comunicação que ele ou ela prefere para viver em sociedade. Né? Isso é muito importante, é algo que a gente aprendeu na disciplina que é muito significativo para a nossa formação. Bem,
E aí, pensando nos recursos e nas formas de comunicação, para as pessoas com surdo-cegueira, nós temos diversas. E por que é importante a gente falar sobre diversidade? Porque muitas vezes, quando são no senso comum se referem a pessoas com surdo-cegueira, infelizmente, ainda no campo educacional, a gente vê muito essa característica das pessoas dizendo que são muitas dificuldades, não vale a pena ensinar, ou só tá aqui para passar o tempo, não vai aprender nada. E aí isso remete ao quê? Ao passado, em que as pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, as pessoas diziam que esses sujeitos eram intelectualmente incapazes de aprender e de participar do processo educacional. E aí, estudando na é uma deficiência, e a surdo-cegueira e as deficiências exclusivamente visuais, como a baixa visão e a cegueira, são outra coisa. E a pessoa que tem deficiência visual, ela não é acometida por nenhum tipo de impossibilidade intelectual. Isso não tem a ver com a sua capacidade cognitiva, né? Isso é algo errôneo e que a gente tem descoberto durante a disciplina. Outra questão também é que a gente fala muito, a gente ouve muito sobre as dificuldades. Porque a pessoa com deficiência visual tem dificuldades, tem dificuldades. E aí, quando a gente estuda, a gente descobre que, na verdade, são especificidades. E que muito mais importante do que as dificuldades são as potencialidades desses sujeitos. Então, o que a gente vai estar falando também aqui, o que a gente disse, né, foram as implicações, né, no processo de ensino-aprendizagem. Mas mais do que as implicações, nós temos muitas possibilidades. E os recursos se tornam possibilidades. E as formas de comunicação, possibilidades para que esse sujeito se torne autônomo e consiga viver efetivamente na sociedade. Bem, dentre os recursos para o trabalho com pessoas surdo-cegas, nós temos muitos. O objeto de referência, que são objetos que nós colocamos nas portas, né, das salas, dos ambientes em que esse estudante estará, tanto na escola como na vida cotidiana dele, para que ele consiga associar esse objeto ao local que ele está adentrando. Por exemplo, colocar uma colher na porta da entrada do refeitório. E aí, toda vez que esse aluno for entrar no refeitório, ele vai tatear aquela colher e vai começar a associar. Toda vez que eu encosto nessa colher, eu entro num ambiente em que eu me alimento. E aí, com o tempo, né, se apropriando da linguagem, vai aprender que o nome daquele lugar é refeitório. É um processo que ele pode durar algumas semanas, alguns dias, podem durar meses, podem durar anos, porque cada sujeito tem o seu próprio processo de aprendizagem, sua forma de se apropriar dos conceitos do conhecimento, se apropriar dos conceitos curriculares também e dos ambientes escolares. Temos também o piso tátil e as linhas, que elas são pistas táteis de onde aquele sujeito está. Então, o piso tátil, que é colocado no chão para que o aluno consiga se direcionar pelos ambientes da escola, como também as linhas, onde podem ser colocadas pelos corredores da escola diferentes tipos de linhas para que esse aluno possa tatear e descobrir qual ambiente ele está, possa associar, na verdade, não descobrir, mas associar. Temos também um caderno de comunicação, onde serão colocados diversos elementos, onde esse aluno vai poder tatear, com diversas texturas, significados, sentidos, aqueles objetos em que ele está tateando. Temos também os gestos naturais, ou seja, essa criança, ela não é um local vazio. Ela não é um lugar de depósito de conhecimento. Ela tem conhecimentos prévios. Ela pode ter uma comunicação alternativa que ela desenvolveu com a sua família e que é muito importante a escola conhecer, para também estar trabalhando e se comunicando com essa criança de forma com que ela tenha coisas familiares para se apropriar do conhecimento. Temos também a Libra tátil também, as libras em campo reduzido, então ao invés de se comunicar pela libras, isso para os surdocegos que têm resquícios da visão, né? De forma distante, né, como geralmente fazer de uma forma mais aproximada, em que esse sujeito também às vezes vai utilizar da libra tátil junto com a libras em campo reduzido para estar se comunicando. Temos também a escrita na mão, em que as pessoas escrevem
na mão, letra por letra, na mão do sujeito surdo-cego, para que ele consiga compreender aquilo que quer ser comunicado. A fala ampliada, em que a pessoa que quer comunicar com o surdo-cego fala próximo ao ouvido e do pescoço. Isso é para pessoas surdo-cegas que têm resquícios da audição. Então, se ela tem resquícios da audição, ela consegue oralizar, né? Então, também se torna uma forma de estar comunicando o processo de ensino-aprendizagem. E a escrita amplificada, também para pessoas surdo-cegas que têm resquícios na visão. E pensando nisso, nessas implicações, nós também podemos falar da deficiência que é, né, a cegueira e a baixa visão. Então, no caso da cegueira e da baixa visão, elas se caracterizam pelo fato de que nem óculos normais, nem lentes de contato, nem tratamentos médicos ou cirúrgicos conseguem anular a deficiência visual desse sujeito. Então, no caso, teria ou cegueira, que seria a perda total da visão, ou a perda parcial, que seria, no caso, a baixa visão. Lembrando que, então, nesse caso, nessas duas deficiências, há o sentido da audição. Então, a gente consegue se comunicar com esse sujeito pela oralidade, né? E, como foi dito antes a respeito das potencialidades, não são apenas dificuldades. Então, eu disse primeiro, né, as dificuldades, mas nós temos potencialidades através da tecnologia assistiva, assim como na surdocegueira, né? No caso, nós temos as lupas para estar ampliando as fontes, os conteúdos que nós vamos estar trabalhando com esses alunos. Nós temos os gestos de ampliação também. Nós temos as assistentes de voz. Temos os leitores de tela, e aí cabe também do profissional, tanto da sala de recursos multifuncionais como o professor da sala comum, está disponibilizando os materiais, as atividades impressas com letras sem serifas, ou também os materiais digitalizados com letras sem serifas, para que esse aluno possa estar tendo acesso, para que os leitores de tela consigam reproduzir o seu trabalho, fazer o seu trabalho. Também a inversão das cores, destacar as palavras para os alunos com baixa visão. Um microfone no teclado, está colocando para todos os materiais que forem disponibilizados digitalmente, para que esse aluno consiga fazer suas atividades antes de se apropriar, né, propriamente do braille, se ele quiser, né, ou se essa for uma possibilidade, ele está conseguindo digitar suas atividades, seus trabalhos em qualquer época de escolarização. Através desse recurso, que é o microfone no teclado, e também a lupa, que pode ser utilizada tanto nos meios tecnológicos, como também, propriamente dito, como a lupa física, né, para os alunos com baixa visão. Então, essas são as implicações da deficiência visual, nesses três aspectos, da cegueira e baixa visão. E esses são os recursos que nós podemos utilizar, que nós percebemos durante a disciplina, que nós aprendemos e que são potencialidades. Então, mais do que as dificuldades, o que nós aprendemos principalmente nessa disciplina e como futuros e profissionais da educação, e também no caso que foi proposto, sendo o professor da sala de recursos multifuncionais ou o professor da sala comum, a gente percebeu essa noção, são potencialidades. Então, entrando no âmbito escolar, recebendo esses alunos na escola, né, garantindo esse direito desses alunos a terem acesso à escolarização, a gente tem essas diversas possibilidades e potencialidades que podem ser desenvolvidas, que esses sujeitos podem alcançar, e que a deficiência visual, que fique bem destacado, não interfere na intelectualidade desse aluno. Então, acho que o primeiro ponto, o que nós mais entendemos na nossa formação durante essa disciplina foi esse aspecto. Eu não posso olhar o meu aluno com deficiência visual, nem com uma deficiência, como incapaz. Eu preciso ver que ele tem as suas potências e também preciso entender os interesses. A gente, por se tratar de um aluno com deficiência, a gente acha que a gente precisa usar só aquilo que a gente acha melhor.
os recursos que a gente mais gosta, que a gente acha que são mais fáceis, e não se interessa em perguntar para o aluno o que ele acha mais fácil, qual, não é nem mais fácil, mas o que esse aluno acha que vai ser melhor para ele na sua formação, qual a melhor comunicação que ele conheceu e que ele mais se interessou, o que ele acha que seria mais interessante para ele e para a família dele também, né? Porque esse processo de escolarização, ele não é simplesmente uma sala de aula, mas é a forma como essa criança, esse estudante, ele vai viver a sua vida no cotidiano escolar. E também entender que a comunicação da pessoa com deficiência visual, né, da pessoa surdo-cega, cega e com baixa visão, ela não pode se ater só aos profissionais que vão lidar com ela no ensino, como o professor da sala de recursos multifuncionais e o professor da sala comum. Essa comunicação, ela precisa ser compartilhada com todos do ambiente escolar, porque esse aluno, ele não vai querer ser simplesmente amigo do seu professor, ele quer ser amigo de outras crianças, ele quer participar dos eventos da escola. Esse aluno, ele quer estar integrado de verdade e ele quer viver uma vida fora da escola. Então, como profissionais, é o nosso papel e é direito desse aluno que nós forneçamos meios para que esse aluno tenha a maior autonomia possível. Olá, meu nome é Esté Correia de Lima. Eu estou fazendo dupla com a minha colega de turma, Beatriz da Silva de Jesus. Eu estou usando blusa preta de manga, meu cabelo é alisado, na altura da minha cintura. Eu tenho 1,65 m. Meu sinal em Libras é uma coceirinha no meu nariz, por ele ser redondinho, a ponta ser redonda e ser pequeno. Pensamos, como professoras da sala de recursos multifuncionais, junto da família do estudante, porque, primeiramente, conversar com a família do aluno é importante para conhecermos as limitações do estudante e, em seguida, com todos os recursos que a minha colega citou anteriormente, daremos a sugestão para a professora da sala comum de integrar esse aluno na sala de aula através de uma apresentação para os colegas e os colegas se apresentarem para o aluno. Como faremos isso? Primeiramente, para alunos surdos e cegos, a professora falaria o nome do aluno para a turma e, em seguida, cada estudante se apresentaria através da Libras tátil, deixando o aluno surdo e cego tocar no rosto delas para memorizar, e ajudaremos as crianças para utilizarem a Libras tátil para apresentar sua inicial de nome, reforçando na memorização, e reforçando a memorização do estudante surdo e cego. E se o aluno surdo e cego não souber Libras, será utilizado apenas o toque no rosto. Para estudantes com cegueira e baixa visão, a professora apresentará e os alunos se apresentarão em voz alta para aquele estudante, e a gente ajudará cada criança a se autodescrever para aquele aluno. Em seguida, apresentaremos a sala de aula através de uma caminhada pela sala para que o aluno conheça aonde fica cada objeto e como é a sua sala de aula. Isso se estenderá para fora da sala, para a escola inteira. Apresentaremos cada objeto, cada corredor da escola, onde tem escada, onde não tem, um caminho para o refeitório. Nosso objetivo é deixar o estudante familiarizado com o ambiente escolar no seu primeiro dia de aula.